fazer 11. Entendi. Ele tem, tu planeja colocar ele no caminho do futebol também? Ele tem vontade? Como é que é? Cara, ele ama. Acabei de gravar o meu programa do Cartola, que a gente tem lá no GE. Globo, no YouTube, com ele, porque é Dia das Crianças essa semana, então gravei com ele, com o filho da Renata, que é narradora também lá da casa. Cara, ele joga bem, joga muito bem. Todo mundo que vê ele jogando. Ele já tá lá no São Paulo, no Campeonato Interno. Ele torce pro São Paulo? Ele torce pro São Paulo. Ele torce pro São Paulo. Agora eu vou fazer um último comentário que você vai entender como ele torce pro São Paulo. Cheguei pra ele e falei assim, ele joga FIFA, joga Cartola, faz tudo, né? E aí conversando com ele, ele falava, o Lua joga muito, pai. O Lua, volante de São Paulo. Falei, joga mesmo, João. Quem joga mais, filho, o Luan ou o Casemiro? Você tá zoando, né? O Luan. Eu falei, Casemiro, Real Madrid, seleção brasileira, o Luan joga mais que o Casemiro. Ele falou, joga. Eu falei, João, você tem certeza? Ele falou, pai, como é que eu vou discutir com você? Você acha que o Pedro joga mais do que o Rigoni? O Pedro do Flamengo, eu falei, cara, olha a associação dele, porque um dia a gente conversando, eu converso muito com ele sobre futebol, eu falei, filho, o Pedro seria titular em todos os times do Brasil, em qualquer time, sem exceção. Pode pegar qualquer time e ver se tem um camisa 9 melhor que o Pedro. Ele só não joga no Flamengo porque tem o Gabigol. E o Gabigol e a empatia, né, a sintonia dele com a camisa do Flamengo é um absurdo, absurdo. Gol de jogo grande, gol de título, vai entrando na galeria dos maiores artilheiros e joga muito também. Acho até que o Gabigol, que o Pedro tem mais recurso que o Gabigol. Mas deu certo, encaixou e o Gabigol é o dono da 9. E aí um dia ele falou, não, o Rigoni joga mais do que o Pedro. Eu falei, João, o Rigoni é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, filho. E aí na hora que eu falei do Lula, ele falou, você acha que o Pedro joga mais que o Rigoni? Então é esse nível de fanatismo. Desde cedo, isso aí já tá... Mas ele joga bem. É que eu acho que não é só talento. Pra você virar jogador, tem que fazer muito sacrifício. Não sei o quanto ele tá disposto, e é muito novo ainda, 10 anos, não sei quanto ele tá disposto a fazer sacrifícios para virar jogador profissional. Que sacrifício que tu tá dizendo? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi para você? Para mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30, quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abri o amador, que é o que te leva ao profissional. Então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, eu tô... E assim, não é só... Muita vontade. E aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então, chegou uma hora que o São Paulo pediu para eu parar com o salão, pediu para eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você meio que endireita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura para poder terminar pelo menos o 2º grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir para tua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só para dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15 anos, 14 anos, 15... Cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana para você poder chegar na menina. Tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir para essa festa, porque eu tava no interior de Minas... dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, para disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa.